eu quero falar sobre uns mitos que tem sobre a publicação para desmistificar de uma vez por todas isso. E você se libertar de uma série de mitos que talvez você mesmo alimente sem saber. E eu, pela minha experiência, minha trajetória de mais de 15 anos publicando, eu já sei dessas coisas que são mitos. Eu quero libertar você disso nessa live aqui. Primeiro, que você tem que publicar 1000 livros. 1000. Sabe quem que vai ter que dizer isso? A gráfica. Porque ela tem interesse em vender livro para você. Tá? Um livro, eu vou dar uma referência para você. Para produzir um livro como esse, custa em torno de R$20, mais ou menos. Tá? Se você vai publicar 1000 livros, você tem que ter R$20.000. O que você vai fazer? Nada, você não vai publicar. E aí você vai ficar sem o poder do livro na tua vida e na tua carreira. Ivone, então como é que eu faço? Publica menos. Publica 20, publica 40, publica 100. E aí você tem o livro, só que você não tem 1000. Você não precisa ficar estocando o livro. Olha, 1000 livros ocupa um monte de lugar na tua casa. Você não tem onde guardar. Vai atrapalhar lá naquele quarto de visita, vai atrapalhar na despensa. Tá? Não precisa imprimir 1000. Uma vez, sim. Há 30 anos atrás, quando não tinha toda a tecnologia disponível hoje na impressão de livro. Hoje você pode imprimir um livro, se você quiser. Um livro. Hoje você imprime de 1 a quantos você quiser. Por quê? Porque as gráficas estão modernas, elas imprimem em pequenas quantidades. É só você achar o canal certo. Tá? Segundo é esse elemento. Segundo mito. Tem que publicar em editora conhecida. Gente, só para dar um número para vocês. Na última seleção da CAPES, sabe quantas editoras tinha em todos os livros e artigos entregues para a CAPES avaliar? 680. Isso está no material da CAPES, você pode buscar os informativos. 680. Vou repetir mais uma vez. 680 editoras. Porque tem editora acadêmica, tem editora comercial, tem editora focada no nicho universitário, tem editora desconhecida, tem editora que você nunca ouviu falar, tem editora que você nunca vai ouvir falar. Por quê? Porque editora é o de menos. Tem tantas por aí, basta você ter um bom serviço de entrega para você. Olha isso aqui, ó, da nossa editora. O livro é perfeito, montagem de primeiríssima qualidade, porque é a gráfica que monta para a gente. Nós temos os cuidados de seguir os padrões da CAPES. Então, você não precisa imprimir numa editora famosa, numa Cultura, numa Saraiva, Companhia das Letras, Brasiliense. Você não precisa disso. Você precisa imprimir o teu livro, publicar o teu livro. A editora é o de menos. Só cuide para que ela tenha o mínimo de cuidado com os critérios da CAPES, para responder aos critérios do Qualis, se você quer ter esse cuidado, tá bem? Mas sendo editora, tendo o registro na Biblioteca Nacional, eu digo para você, qualquer uma, beleza? Terceiro mito, muito importante, especialmente para você que se acha o gás da coca, a última bolachinha do pacote, tá? Você que se acha o Karnal ou Cortella, tá? Eu não vou pagar para publicar o meu livro, a editora tem que pagar a minha publicação. Você já ouviu muita gente dizer isso? Eu vou mandar lá o meu texto, eles vão selecionar, eles vão pagar para mim publicar. Você vai entrar numa fila sem fim. Queridos, queridas, eu até hoje, todo esse calhamaço de livro aqui, e mais os que não estão aqui, eu sempre paguei para publicar. Eu sempre banquei as minhas próprias publicações. É possível que um dia alguma editora pague alguma obra minha? É possível. Mas é muito difícil. E não estou dizendo que eu não sou bom, não estou dizendo que eu não quero, não estou dizendo que talvez eu não tente um dia. A questão é que eu não tenho tempo para essas firulas. Eu não tenho tempo de ser avaliado. Uma avaliação de uma editora pode levar de 1 a 2 anos para te dizer não. Então não caia nesse mito de eu não vou pagar. Pague. E você vai ver o quanto isso te projeta na carreira e o que você esperava que eles pagassem, você ganha em salário. Você vai ser contratado pelas melhores escolas, você vai passar no concurso público, você vai passar num edital de universidade e vai ser professor universitário.
Enquanto isso, os snobs vão estar nas filas das editoras, esperando elas um dia, talvez, quem sabe, pagar para publicar o livro deles. As editoras pagam sim, tá? Para quem vende livro. Então, o Karnal, que eu sempre brinco, né? O Cortella, a Monja Coen, a mulher lá que escreve os livros do Harry Potter, tá? Por quê? Porque os livros deles é só publicar e eles vendem 300, 500, 1000 livros por semana. Isso dá dinheiro para as editoras. Nós, réis mortais, o baixo clero, pessoas que estamos nos projetando na carreira, nós temos que fazer o esforço de publicação. Então, a dica que eu dou é, separe um dinheiro do teu orçamento todo mês para publicação. R$100, R$50, não importa. A cada semestre você publica um artigo, um livro, tá bom? E o quarto mito, para fechar aqui, é eu preciso fazer bastante livro para poder vender e recuperar o investimento. Aí a pessoa faz a seguinte conta. Bom, se esse livro custar 20, eu vou fazer 100 livros, vai custar R$2.000. Eu preciso vender esses 100 livros para recuperar os meus R$2.000. Minha esposa fica brava comigo porque eu dou livro pra caramba. Eu dou livro, eu dou muito livro. Mas eu não dou para todo mundo os livros. Eu dou para quem eu tenho interesses pessoais e profissionais. Deixa eu explicar isso para você. Não é que eu sou um interesseiro. É que eu, quando me encontro com um professor de um programa de pós-graduação em educação, e a gente começa a dialogar e afina a prosa sobre Freire, por exemplo. Eu dou oficinas freirianas, de didática freiriana, por exemplo. Eu dou oficinas de liderança popular freiriana. Eu tenho interesse que ele saiba cada vez mais, então esse professor está conversando comigo, sobre as minhas capacidades, as minhas habilidades. Como é que eu comprovo para ele que eu sei? Eu dou um livro. Eu dou Primeiras Palavras, dou Pedagogia da Gratidão. Eu dou os livros. Porque esse livro ele vira uma chave para abrir portas para mim. Esse é o poder do livro na tua vida e na tua carreira. Então, você não precisa recuperar o investimento. Você tem que enxergar a médio e longo prazo, eu estou falando 2 a 4 anos, o livro que você deu hoje, amanhã vira salário para você permanente. Hoje você não está ganhando nada com esse livro, amanhã você está ganhando 4, 5 mil a mais. Para sempre. Ou enquanto você ficar nesse emprego. Por quê? Porque o livro abriu a porta para você. É melhor do que cartão de visita, meus queridos e minhas queridas. E eu não uso cartão de visita. Eu uso livro. Eu sempre tenho livros à mão, dentro da minha mochila, 1 ou 2 reserva ali para, às vezes, no encontro, surpresa, se encontra alguém que sintoniza com você e que está numa posição privilegiada, que pode abrir portas para você, pois dê 1 ou 2 livros para essa pessoa. Diga, vamos manter contato, vamos continuar nossas conversas. Está aqui os meus saberes que nós estamos conversando. Está aqui as minhas capacidades de articular gente, de publicar. Então, use o poder do livro a teu favor. Isso tem um custo. E é tão pequeno. Se você olhar no médio e longo prazo, você vai ganhar tanto dando esses livros. E não são todos. É 5, 6, 10 por ano, 20 por ano. E eles abrem portas extraordinárias para você. Tá? Extraordinárias. São os mitos que você não pode cair. O mito dos 1000 livros, de publicação em editora famosa, e de que a editora vai pagar para você e que você tem que vender livros. Livro é só para vender. Livro não é mercadoria. Ele é chave que abre portas. Ele é o instrumento de empoderamento seu. Tá bem? Eu quero fazer uma proposta para ir fechando a nossa prosa aqui. Já está dando mais de quase 40 minutos. Pergunta-chave. Anota isso no papel e faz esse exercício que eu vou te dizer. O que você ganha e o que você perde se publicar ou se não publicar? Vou repetir. O que você ganha e o que você perde se você publicar e se não publicar. Você bota num lado assim, o que eu ganho se eu publicar? O que eu não ganho se eu publicar? Aí pega outra folha. O que eu perco se eu publicar? O que eu perco, que eu ganho se eu não publicar? E você vai descobrir, faça uma lista. Você vai descobrir o quanto é poderoso um livro na tua vida, na tua carreira pessoal e profissional. Tá? E por fim, queridos, queridas, depois desse exercício, faça o seguinte, ó. Você tem que se programar para as suas publicações, tem que se organizar.
se planejar. Por quê? Porque uma publicação demora para ficar pronta de 4 a 6 a 8 meses, às vezes. A depender do que você está publicando. Então, você tem que se programar, você tem que se organizar financeiramente, na produção dos textos, separar tempo na tua vida para escrever sempre, para ler sempre, porque a leitura é o insumo da tua produção escrita, né? Então, se planeje, não adianta você querer fazer uma seleção de mestrado, doutorado em junho e em maio querer publicar. Não vai dar. Nem na editora que eu faço parte e em nenhuma. Você não vai achar publicação do dia para a noite. Não existe, gente. Então, dica de amigo aqui para vocês. Se programe, se planeje. E não estou falando só do tempo. Estou falando de grana, estou falando de leitura, estou falando de escrita. Porque publicar dá trabalho. Tá? Mas é um trabalho gostoso. Né? Você expressar suas ideias, elaborar os princípios que você coaduna, né? Fazer as leituras que você gosta, que vão servir, como eu disse, de insumo para a tua produção. É maravilhoso, tá? E eu encerro aqui essa nossa primeira live do Poder do Livro com a dica que eu dou para todo mundo que pergunta aquela perguntinha de ouro para mim. Ivânio, quanto eu devo publicar? Quanto? Eu digo sempre assim, no mínimo, um artigo, ou um texto, ou um livro por semestre, até você conquistar aquilo que você quer. Vou repetir porque me atrapalhei. Um ato falho. Talvez você deva publicar todo mês. Estava dizendo para o Ivo ontem, nós precisamos publicar, faz tempo que a gente não publica. Vamos fazer as contas, faz 3 meses só que a gente não publica. E para mim já parecia uma eternidade. Nós estamos com 2, 3 livros já no prelo aqui, e aí parecia um tempão para mim. E fazia só 3 meses. A minha dica de ouro, a pergunta de ouro é, quanto eu devo publicar? A dica de ouro é, você deve publicar no mínimo um texto ou um livro por semestre até você conquistar aquilo que você almeja. Mas, Ivânio, quanto tempo vai demorar isso? Eu não sei o que você almeja. Você quer passar no mestrado, fazer um mestrado? Quer ser selecionado no doutorado, fazer teu doutorado? Você quer fazer um concurso público no teu município, virar professor municipal? Você quer fazer concurso público no estado, virar professor do estado? Você quer participar de um edital de alguma universidade federal ou privada e virar professor universitário? Pois, para todos esses caminhos, você vai precisar de muita publicação. Além da experiência prática que alguns concursos pedem. Mas a publicação é peça-chave e fundamental. O livro é a chave que abre essas portas. Tá? E esse é o poder que um livro tem na vida da gente. Tá? Ele expressa e materializa os nossos conhecimentos, as nossas relações, as nossas habilidades, as nossas capacidades de escrever, de refletir, de se expressar. Sem livro, você está no mato sem cachorro. Tá? Para usar uma expressão popular. Sem livro, você está sem direção. Você vai sofrer muito enquanto você não tiver uma publicação. E eu digo isso de cadeira, porque enquanto eu não tinha nenhuma publicação, que foi lá até o ano 2008, eu estava perdido, eu não conseguia abrir portas. Eu não conseguia avançar profissionalmente. Não tinha nenhuma novidade na minha vida. Agora, quando a gente começa as publicações, tudo começa a se organizar. Parece que as coisas se arranjam para funcionar para você. Tá? Então, meus queridos e minhas queridas, tenham isso presente. O poder do livro é o que você precisa para avançar na carreira e melhorar a qualidade da tua vida.